Boa tarde para você, ligado no Grupo Tati de Comunicação. Está no ar mais uma edição do Alto Astral. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 27 de abril. Os destaques de hoje: Daniele Robatini, empresária, psicoterapeuta e consteladora sistêmica familiar. Sonhos e metas durante a pandemia. Dá para continuar sonhando, Gabi? Ah, dá. Sonhar sempre dá, né? Agora a gente tem tempo maior para planejar para realizar esse sonho. Manda sua pergunta porque agora a gente tem um bate-papo super legal com a Dani Robatini, não é, Robinho? Pois é, ela é psicoterapeuta, consteladora sistêmica familiar. Sonhos e metas durante a pandemia, dá pra continuar sonhando? Tá. A gente vai tirar todas essas dúvidas, né, Paty? Com ela, com a Daniele. Isso mesmo. Eu adoro quando você tá aqui, Dani. Seja muito bem-vinda, viu? Ótimo. Dani, gratidão. Agora sim, a gente está todo mundo se adequando aí, né? Não dá para fazer por vídeo, a gente vai por telefone. Mas o importante é ter você no programa de hoje, início de semana. A gente hoje recebe mais uma notícia do prefeito. Para alguns setores, como o comércio, a retomada só no dia 10 de maio. Isso mexe demais, né? Acho que a todo momento a gente sente mil sentimentos que se afloram. E, na verdade, vem o tema de hoje, Dani, que eu quero muito discorrer com você sobre ele, que é a nossa capacidade de sonhar. Será que dá para a gente continuar sonhando ou esses sonhos eles estão formatados de uma maneira diferente agora, né? A gente voltou, de repente, para o básico, ou foi obrigada a voltar para o básico, e, de repente, isso foi tão bom, né, também. Oi, Paty. Oi, todo mundo. Aqui por telefone, mas estou ligado com vocês do mesmo modo. Olha, por favor, vamos sonhar sim. Aliás, eu entendo que o que está acontecendo com essa situação de pandemia é justamente para que as pessoas voltem a sonhar, mas dessa vez alinhados com o coração. Porque as pessoas estavam muito preocupadas em seguir metas. E aí a meta é o movimento da mente. E se não estiver alinhado com a nossa alma, com aquilo que é mais profundo em nós, a gente fica só tentando seguir movimentos de expectativas externas, de idealizações externas. Então a gente precisa realmente ouvir o coração para sonhar verdadeiramente. Está me ouvindo? Estou ouvindo super bem, Dani. Agora, como é que a gente faz, então, para alimentar esses sonhos, Dani? Eu tenho lido muitas matérias, reportagens, entrevistas, falando sobre esse, digamos, um blackout agora, que deu na nossa capacidade de poder sonhar. Até porque a nossa reprogramação mental está passando por várias informações, a gente está bloqueado diante de uma cidade muito grande, diante de medo, né, de sem saber das configurações econômicas, como é que elas estão se dando e vão se dar a curto, médio e longo prazo. Então isso bloqueia muitas vezes, né, os nossos sonhos, desde de repente comprar uma casa nova, conquistar uma viagem, enfim, né, tudo que norteia realmente as nossas mudanças, mudar de emprego. Hoje a gente está se agarrando realmente ao que a gente tem, em todos os sentidos. E como a gente pode, então, Dani, nesse momento, reprogramar isso tudo dentro da gente para reativar a nossa imaginação, para mexer de novo com os nossos sentimentos utópicos, para que a gente realmente floresça, né, em meio a um momento que está um pouco nebuloso, que está um pouquinho cinza? Então, Paty, a grande dificuldade de todos nós é que a gente está tão mergulhado na realidade pessoal, individual, que a gente acredita que essas metas horizontais são os verdadeiros sonhos que a gente tem. Então, a gente pode observar o que é que essa situação coletiva está nos forçando a fazer, está nos forçando a voltar para dentro, compreende? Se não houvesse essa restrição tamanha, a gente não ia poder fazer esse movimento, de se perguntar, inclusive, porque não é isso que nós estamos fazendo nesse programa. Será que eu posso sonhar? Será que eu devo sonhar? Então, as questões, elas perguntas, elas fazem com que a gente acesse um outro nível de consciência. A gente estava muito, assim, para o exterior, tanto na questão da tecnologia, quanto na questão da forma como a gente lidava com os assuntos do dia a dia, sempre de forma imediatista. Então, a gente precisa, dessa vez, observar, tá, então o movimento é para dentro, é isso que eu preciso fazer, olhar para dentro. E quando falo em olhar para dentro, é consultar sentimentos, é consultar o que nos emociona, o que de verdade dá sentido para a nossa vida.
o que faz vibrar a nossa alma. Esse é o movimento de interiorização, que é um movimento de espiritualização, porque, em essência, é o que a gente é. A gente não é esse corpo, a gente não é essa personalidade, a gente não é esse título que a gente ocupa, a gente não é isso, Verdade. a gente está com essas ferramentas. São só ferramentas transitórias. Então, se não houver um olhar metafísico para essa experiência, a gente não consegue fazer as mudanças. Como a gente está identificado com o que a gente está, ao invés de se identificar com o que a gente tem muito medo de mudar. Então, aumenta a resistência. A gente fica tentando se agarrar àquelas estruturas anteriores. Então, na verdade, isso é um chacoalhão. É um chacoalhão para a gente retomar aquilo que faz sentido. Eu até fiz um post hoje no meu Instagram sobre essa necessidade de sonhar, e eu coloquei uma criança na imagem, porque a nossa criança original, na verdade, é um arquétipo que está no nosso íntimo, e a gente, quando vai falar de uma boa lembrança, a gente fala, a minha infância, normalmente é assim, lá eu brincava, eu sonhava, eu podia, eu era eu mesma, né? A gente ouve muitas pessoas falar isso. Então é isso que a gente precisa ser a gente mesmo. Então, tirar essas cascas, permitir esse movimento dessa grande onda que é a pandemia, e essa grande onda que é a mudança da situação econômica, porque também está mudando a forma como a gente vai lidar com o dinheiro, com as empresas, com a força de trabalho. De um lado, os empresários preocupados que vai faltar, porque a gente tem um monte de responsabilidade, um monte de pessoas e famílias dependendo, e aí vem essa ordem municipal, que faz sentido, porque está cuidando mais de um valor mais importante, que é a vida. Mas é difícil para quem tem todo esse peso. Então, o que a gente precisa fazer? Tirar os pesos. A gente tem que viver de uma outra forma. E as leis têm que acompanhar esse movimento da necessidade humana. O direito tem que socorrer a gente, então é onde que muitas vezes as pessoas, que nem você falou, a política, né? A origem da palavra política, a origem do significado é a arte de dirimir conflitos. Mas aí, num plano de pessoalidade, como é que a gente vai conseguir enxergar uma solução? A gente precisa ir além desse plano, dos interesses da personalidade. Então, é muitas vezes onde que está todo mundo preso, numa vibração mais beta, mais reativa, entende? Então, nós precisamos começar a agir num plano mais profundo. É esse o movimento que a gente tem que fazer. E os sonhos, muita gente trata dos sonhos como uma situação que nem é real, como se fosse um delírio, né? Às vezes as pessoas associam um sonho a isso, mas na realidade o sonho nos completa. A realidade dos sonhos é onde age as terapias transpessoais. A constelação familiar, por exemplo, a gente trabalha, atua com as informações que vêm do campo dos sonhos da pessoa. E aí são programações fortes que vêm de todo um inconsciente coletivo, de todo o sistema familiar dela, onde que é difícil mudar. Então, quando a gente consegue acessar, a pessoa acessa essa agenda oculta dela, aí ela muda. Aí sai os pesos, ela entrega para cada um que é seu, e ela consegue caminhar diferente. Entende? Entendo. Então, o grande primeiro ponto dessa entrevista, Dani, é não podemos perder a nossa capacidade de sonhar. Embora esteja sendo difícil, a gente tem que encontrar uma forma de continuar sonhando. É bem isso, né, Dani? Na verdade, se a gente perder a capacidade de sonhar, a gente morre. Porque o sonho, ele tem uma função na nossa vida que muita gente ignora. É uma função autorreguladora do nosso psiquismo. Entende? Eu não falo só do sonho quando você está dormindo. Só esse sonho que é tão importante quanto o sonho quando você está acordado. Ele é tão importante quanto. Porque ele é um canal de vazão de tudo aquilo que a gente reprimiu na vida durante a vigília. Entende? E a gente pode sonhar acordado, conforme a gente vai compreendendo que o sonho é uma realidade. Só que é uma realidade no nível mais profundo. Então, quando você integra o campo dos sonhos ao campo da realidade pessoal, aí você vive de verdade. Quando está desconectado, você está sobrevivendo. E a maior parte das pessoas estavam sobrevivendo, agarrado a um emprego que não trazia prazer, porque queria ter segurança material, tocando negócios que não tinha mais a ver com a própria essência, e assim por diante.
adiante. Então, a gente precisa começar a ter essa desconstrução, sabe, daquilo que a gente achava que era. E passar a ter a coragem de tomar decisões partindo do nosso coração. E aí sim, isso é sonhar. Dani, deixa eu colocar os meus amigos sonhadores também nesse bate-papo. Robinho e Gabi, queridos, por favor, vamos falar sobre sonhos. Ô Dani, você acha que os sonhos impossíveis se entra nessa sua faixa de sonhos ou não? Então, aí depende do que a gente acredita. A impossibilidade está muito associada às nossas crenças. Isso que nos limita. Então, quando as coisas só são realizadas quando alguém acredita. Tudo que aqui é concretizado nesse plano material, ele só é possível quando você acredita. Então quando falo sonho impossível, depende de quem está sonhando. Né? Na humanidade, muitas descobertas, que nem, por exemplo, voar. Tinha muitas pessoas que tinham sonho de voar, mas poucos acreditaram na possibilidade. E quando eles acreditaram na possibilidade, eles trouxeram para o consciente coletivo como fazer. Entende? Então, é isso. Se você depende do tamanho, né? E da conexão com o teu coração. Se isso tem a ver com o que você veio fazer aqui, não é impossível. Quando você der o primeiro passo, tudo vai começar a conspirar a seu favor, vamos dizer, vai começar a te ajudar no seu movimento, porque é do teu caminho, é da tua missão. Entende? Então, experimenta dar um passo na direção do sonho, que parece ser impossível. Se ele começar a fluir, é porque ele não é impossível. Aliás, ele é essencial para você. Até porque impossível é uma palavra muito relativa, né? Então, cada um tem o seu sonho e que significa muito pra você. A gente tem a Jéssica Ribeiro aqui participando pelo WhatsApp. Ela disse o seguinte: ter que mudar nosso planejamento no meio do caminho pode ser muito frustrante. Tinha o objetivo de iniciar faculdade no segundo semestre para participar de um processo seletivo na empresa que sei que tenho muita chance, mas para isso preciso pelo menos estar cursando a faculdade. Mas agora vou adiar este sonho porque minha meta atual é dar conta nas contas e não fazer novas. Tô bem frustrada. Como também lidar com essa frustração em relação aos sonhos, Dani? Boa. Olha, eu sinto, sabe, que muitas vezes tem um lado nosso que ele não aceita as mudanças como sendo algo necessário. E a gente fica lutando e querendo que as coisas sejam da forma como a gente idealizou. Sempre é preciso parar e perguntar pro próprio coração, se eu continuasse nesse caminho, como eu iria me sentir de verdade, sabe? Porque às vezes existe um ideal da personalidade que não é bem aquilo que a gente veio fazer. Eu já tive que mudar muitas vezes o meu caminho. Eu, por exemplo, me formei em Direito, né? Então, eu tinha um ideal de ser advogada ou de ser concursada, mas quando eu fui fazer, aí eu comecei a entrar em conflito e eu fui buscar terapia. E aí foi onde eu lembrei o que eu vim fazer aqui. Então, eu tinha muito prazer durante o estágio de Direito em ouvir as pessoas e ajudá-las a perceber que havia uma outra saída e que poderia ser mais leve do que entrar no judiciário. Entende? Então, eu comecei a entrar em contato com o meu talento verdadeiro, que seria justamente ajudar as pessoas, emocionar as pessoas, fazer com que elas pudessem ver uma nova perspectiva do seu problema. Mas se eu tivesse muito agarrado àquele ideal inicial, aquela imagem, né, de ser advogado ou qualquer coisa assim, que a família espera de você, que a sociedade espera de você, eu não ia conseguir fazer essa mudança. Então, às vezes, essa pessoa que está trazendo a pergunta, existe um propósito maior para ela precisar fazer uma revisão nessa escolha. Pode ser que mais para frente alguma coisa mude e ela retome, mas se ela perguntar lá por dentro dela, para o ser mais interior dela, ela vai sentir o benefício desse não agora, entende? É confiar, aí que entra a fé, né? A fé não é uma coisa religiosa, a fé é o que transporta a montanha. A montanha é feita de terra, a terra são os obstáculos da vida terrena. Então, quando eu mudo a minha visão por uma visão mais espiritualizada da situação, aí eu consigo ver além, eu estou no alto da montanha. Então, a montanha não é mais um obstáculo para mim. Compreende?
Sim, então, resumindo, dá para falar que o ato de sonhar é também um processo de autoconhecimento da gente. Com certeza. O Jung falava que quando a gente olha para fora a gente sonha, quando olha para dentro a gente desperta. Aí, o que eu quero completar assim nessa visão, né? Ele atribuiu ao sonho como essas metas da vida no plano horizontal, né? A palavra sonhos na frase dele. E o despertar para esse conteúdo muito maior que é o inconsciente, que se alinha com a nossa essência. Então, o autoconhecimento, ele realmente nos liberta para ser mais verdadeiro, mais a gente mesmo, e caminhar mais leve, sem tantas pressões que o nosso ego, a nossa estrutura da personalidade nos impõe. Então, aí o ego fica a serviço da essência. É essa transição que a Terra está passando. A gente precisa se espiritualizar nesse lugar. De agora, quem é o Senhor da vida? Ou quem é a Senhora da vida? É a minha personalidade? Ou é o meu espírito? Ou é a minha essência? Entende? Então, é isso que a gente tem que fazer. É o que eu sinto. E é o que todo mundo está fazendo, assim. Alguns resistindo mais, outros não tendo consciência disso. Mas está todo mundo sendo mexido no lugar que precisa ser mexido. É essa confiança que a gente tem que ter. Se é no bolso, é no bolso. Se é na saúde, através das somatizações. Aí a gente vai precisar olhar o que causou essa somatização. Né? No que padrão mental e emocional eu estava preso. Se é na perda do ente querido, ou melhor, do afastamento físico, né, de um ente querido, porque ninguém morre de verdade, né? Então é nesse lugar, no apego das relações que eu preciso trabalhar e assim por diante, né? Cada um está sendo mexido onde precisa. A gente tem que... o Roberto, ele falando ainda de sonhos, em um momento onde a gente está lutando para manter emprego, difícil manter os sonhos. Entra o que a Dani acabou de falar. E a Suzana, como saber que se é hora de repensar as minhas metas? Boa. Como saber, a gente estava falando disso aí também, né? Que nem essa pessoa que estava pensando em fazer a faculdade para conseguir um cargo melhor na empresa. Ela tinha essa meta de fazer uma faculdade. É a mesma coisa que a gente estava falando. A meta, ela é como fazer. E o sonho é o que fazer. Eu preciso alinhar essas duas forças em mim, o do coração e da mente. É o coração que sabe o que eu devo fazer. Então, quando vem uma mudança abrupta, que eu não estava ouvindo um chamado do coração, então eu atraio uma experiência externa para fazer a correção da rota, porque senão eu ia me perder naquilo que me programei fazer. Então, o que está acontecendo fora está sinalizando a necessidade de mudar. A gente precisa realmente se introspectar para sentir o que é que eu preciso, então, fazer. Se por aqui não estava fluindo, não está fluindo mais, se tudo está me dizendo que não vai rolar aqui, né? Então, o que eu estou apegado? O que eu ainda estou resistindo? Porque na hora que a gente solta, a leveza que advém é tão grande, mas precisa ser um ato de confiança, de fé, de coragem para fazer, para soltar. Então, de 0 a 10, o quanto eu estou feliz com esse emprego? Né? E será que eu sempre sonhei com outra forma de viver, de me relacionar com as pessoas, de ganhar o meu próprio sustento, e eu nunca tive coragem? Será que eu estava criando necessidades que não eram reais? E aí, por causa disso, meu orçamento era gigante? E agora é o momento de eu ver o que é que não está dando para pagar, então, de repente, eu tenho que rever isso, sabe? Menos é mais, parece que é um lema bem interessante no plano horizontal. Porque aí isso vai representar mais no plano vertical, que é o plano espiritual. Entende? É menos aqui embaixo, né? É mais no plano dos sonhos mesmo, que estava tudo reprimido. E agora eu posso dar vazão, eu posso voltar a ser eu mesma, criativa. Entende? Muito bom. Você está falando aqui, Dani, eu estou viajando, porque a gente fica pensando, fica imaginando o que pode acontecer tanto com sonhos, né, quanto com as metas. O pessoal hoje em dia o pessoal hoje na pandemia já deve estar pensando, poxa, o que vai ser das minhas metas? Até fevereiro era uma coisa, né? Agora já mudou, né, Dani? Sabe o que eu percebo? Que a pandemia, e essa situação toda, essa grande onda, são duas ondas na minha visão, a pandemia e a onda econômica, das estruturas materiais, vamos dizer.
elas estão servindo para a gente fazer aquilo que a gente não estava fazendo, que estava empurrando com a barriga. Entende? Fazer ou deixar de fazer coisas que a gente já queria mudar e não tinha coragem. Então, eu entendo isso como uma grande oportunidade. Apesar da dor, apesar da nossa resistência, da nossa frustração. Essa dor, frustração, tudo isso vem do ego. Entende? Porque, no fundo, a gente gostaria de fazer certas coisas, se libertar de certas situações, mas não tinha coragem. Então, a questão é o medo mesmo que nos impede ainda. Dani, adoro você aqui sempre. Ó, minha filha trouxe comidinhas para você também aqui, Dani, Gabi, Robinho. Para todo mundo. Olha aqui, tem até uma boneca, a Júlia, essa aqui é a Júlia, bebê reborn, também está aqui participando do Alto Astral hoje. Enfim, gratidão, viu, Dani? Vamos continuar sonhando, né? Essas formas lúdicas todas, né? Nos ajudam, né? Nos ajudam a nos reinventar, né? Pegar o bonequinho, brincar e sonhar de novo, né? Com tudo. Gratidão, viu, Dani? Adoro você aqui, adoro. Obrigada, uma ótima gente. semana. Obrigada a todos vocês. Um beijo grande, grandes sonhos. Dê vazão a eles, tá bom? Amém. Valeu, Amém. Dani. Amém. Valeu, até Amém. mais. É isso aí. Bem,